do programa Segundo Tempo, hoje novamente para mais uma gravação, para mais um programa e felizmente com o quórum completo, com a nossa turma inteira. Então eu quero dar primeiramente a boa noite, as boas-vindas para Clarice Zanetti, nossa convidada dessa noite. Muito obrigada pelo convite. Então também vamos cumprimentar toda a mesa e Aldoir Moraes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Clarice. Boa noite. Mais um programa hoje inspirador aí, de muita alegria. Também hoje vai vir a receita para... Hoje vem. Receita da boa forma. Eu não sabia, trabalhar com cirurgia plástica. Mas nada que uns nutrientes não ajude. Largou essa pérola aí, que vão ficar mais bonito. Ou técnica em Photoshop, não sei. Bom, Fábio Nepomuceno. Boa noite, Clarice, bem-vindo. Obrigada. Boa noite aos demais. Hoje, casa lotada. Rogério Lobatel. Boa noite, Clarice. Sejam todos bem-vindos. Boa noite ao público. Vamos ter um programa bem inspirador hoje. Então tá, gente, eu sou Fábio Guerra e convido de antemão você que está nos assistindo, se inscreva no canal do YouTube, nos acompanhe no Spotify, faça um comentário lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, faça o seu compartilhamento das informações aí, porque esse trabalho voluntário, solidário, de apoio mútuo que estamos aqui, a gente cresce e a gente evolui com o apoio de vocês aí. Então, vamos de bate-pronto com a nossa convidada, Clarice, nutricionista. Gostaríamos de te convidar para tu te apresentar para o nosso público, para a nossa audiência. Quem és tu? Muito bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou nutricionista, tenho formação em ortomolecular, sou natural de Canoas, vim morar aqui em Caxias do Sul em 2008 e a partir disso criei raiz aqui nessa cidade. Foi uma adaptação difícil, né, quando a gente se muda de cidade, mas aqui alavancou minha vida profissional. Então, tenho formação, tenho mestrado em ciências médicas, hoje sou professora também universitária e atendo no consultório. Que beleza, e conta então de onde é que veio a tua inspiração de buscar a carreira de nutricionista, de onde é que veio, quando é que começou isso? Eu sempre gostei de cuidar da saúde, de cuidar do peso. E me formei em 2004, há muitos anos atrás, o curso era muito novo ainda, e aquela insegurança, né? Será que vai dar certo essa profissão? Não vai? E eu sempre gostei de conversar com pessoas, meus pais têm loja até hoje, então aquela conversa, interação com as pessoas, acho que vem muito disso também. E quando eu vim morar em Caxias, eu já tinha formado, já estava concluindo o meu mestrado e abri uma loja de produtos naturais. E aquilo me inspirou, falei, não, eu preciso fazer outras coisas. E foi a partir daí que eu também entrei na faculdade e comecei a ter meu consultório aqui em Caxias. Eu acho que a inspiração vem muito mais do buscar a tua saúde, né? Eu sempre falo para os meus alunos que da onde que vem a escolha profissional? Muitas vezes é uma área que mais tu gosta. É a psicologia, é a administração, é o RH. Eu acho que a gente vai tendo um amor pelaquilo que do nosso hobby, do nosso dia a dia, dos nossos hábitos. Então, comer saudável, eu acho que é super importante. E a gente sabe, né, que todas as doenças hoje, de certa forma, estão associadas com algum alimento. Então, é uma frase simples de falar, mas a gente é o que a gente come, né? Então a gente tem que procurar sim comer mais saudável. Eu acho que a inspiração para muitas pessoas, principalmente os nutricionistas, vem daí, né? De cuidar da sua saúde. A gente nota ao longo dos últimos anos as pessoas se preocupando mais, né? Com alimentação, com cuidados. Você também tem notado isso? Da época lá da sua formatura, em 2004, antes havia tanta busca por isso? Não tinha tanta busca. Eu posso te dizer assim que o boom da nutrição veio depois. Nossa formação, talvez a de vocês também, foi generalista. Tu se forma para várias coisas, tu não é especialista em nada, né? Então, alguns nutricionistas hoje depois de 2010 veio uma outra nutrição, veio uma nutrição funcional, uma nutrição ortomolecular, um outro olhar para o paciente. Então, a nutrição veio cada vez crescendo mais e inspirando mais pessoas. E pós-Covid, as pessoas começaram a cuidar mais. Eu acho que o Covid tem um lado, sim, positivo. Porque as pessoas começaram a cuidar com medo de sofrer uma outra epidemia, uma outra pandemia.
e ser pego de surpresa como foi, pelo excesso de peso, pelos fatores de risco cardiovascular, síndrome metabólica, né? Quem tinha obesidade, quem tinha pressão alta podia vir a óbito, e o medo, né? E aquela tensão, eu tenho tudo, nunca me cuidei e agora eu tô na linha de frente do problema. Então eu acho que pós-Covid as pessoas buscaram olhar para si. Talvez estar dentro de casa também, isso foi muito positivo. O fator de peso está ligado a mais à nutrição, à questão do exercício, ou, enfim, a pessoa que estaria hoje... Seria o aluno buscando o curso? Não, a paciente mesmo, a pessoa que busca daqui a pouco reduzir peso, enfim, obesidade, isso está muito ligado à alimentação? Sim, e tem o fator genético, tem o fator ambiental, né? Nós vivemos hoje numa cidade, eu posso dizer assim, obesogênica. Né? Caxias do Sul é o grande polo de comida também, não só industrial, né? Se tu vai na casa de alguém, é um chimarrão com biscoito, ninguém te oferece fruta. Né? Então, nós temos uma tendência, assim, tu ir na tua avó do interior, tu sair com um monte de comida, tu ser recebido com um banquete. A gente tem muito isso no Sul, esse carinho, essa memória afetiva que vem da alimentação. Então, as pessoas procuram, sim, para trabalhar alimentação, mas hoje eu vejo assim muito mais pessoas buscando se cuidar, e uma das nossas pautas de hoje é falar sobre 40 mais. Então parece que bate 40 e aí o corpo muda, a gente já sente mais velha, aquela gordura que não sai, parece que tu acorda diferente. Então eu vejo muitas pessoas hoje buscando melhorar isso, né? Porque a gente está envelhecendo, então de que forma eu vou envelhecer, ter mais longevidade? Hoje a curva de envelhecimento ela tá já mudando. Nós tínhamos mais nascidos, hoje nós temos menos nascidos e mais idosos. Então a tendência é cada vez aumentar mais a longevidade. Então as pessoas estão cuidando, praticando exercício, cuidando mais da saúde. E a gente tem uma gama aí de nutrientes que são fantásticos, que ajudam muito, repõem os nutrientes necessários para que a gente tenha uma vida com mais qualidade. Tu comentou da nossa região, que é uma região... obesogênica? Que é uma região forte. Estou fora da forte, região. Não tem importado. Tem importado, tá liberado. Realmente eu sou vocês aqui, né? Quem é daqui? Mas a gente acaba ganhando uns quilinhos aqui também. Então, mas falando de longevidade, esses senhores e senhoras que são de outra geração e têm uma longevidade comendo e com hábitos alimentares da cultura italiana, tu entende que essa geração 40 a mais agora, que vai ser o seu velhinho, velhinha, 40 ou 50 anos, vai chegar no mesmo estado de saúde ou pior ou melhor? Como é que hoje vai chegar, mas talvez pior, se não se cuidar. Porque o teu avô, a tua avó, teus pais, que comem de tudo, né, não deixam de comer nada, estão saudáveis lá com 90, 80, 90 anos, a nossa idade, nós tivemos o boom da indústria alimentícia. Então, eu tenho 40, então a gente foi criado com suco Tang, porque era o boom, era o que tinha, com biscoitos recheados. Hoje a gente entende que esse alimento ele não tem benefício, ele é uma caloria vazia, a gente tenta não dar para os nossos filhos, que é uma outra geração aí, que é a gente compreender que aquilo não é saudável e tentar mudar esse padrão alimentar. Os nossos pais não comeram isso, só que eles nos proporcionaram comer isso, porque era o que tinha, né? E talvez eles não tivessem condições e eles pensaram, não, isso aí é legal, eu vou comprar pro meu filho. Só que hoje, com o entendimento que a gente tem, comprar salgadinho para dar pro seu filho, de levar de lanche, comer de vez em quando não é o problema. O problema é o dia a dia. Aí sim tá o erro, porque a gente pode modificar isso, esse padrão alimentar. Então a gente vai chegar lá sim, só que talvez se a gente não cuidar da nossa saúde, nós vamos chegar com outros problemas, né? Com mais demência, a gente não sabe o que não vou falar de marcas, mas o que o adoçante pode fazer lá na frente, qual o risco que vai ter, por que tá tendo muito câncer, o que a gente está comendo de industrializado, excesso de carnes vermelhas, o que tá vindo que tá disparando muitas doenças hoje, pancreatite. Eu ia te perguntar, a gente está em Caxias do Sul, né, na Serra, então tem uma cultura gastronômica muito forte dos produtos tipo colonial, né? Então você tem lá
chimia de figo, queijo, embutidos e tal. E aí eu noto assim, por exemplo, a feira de produtor, né? Mesmo, por um lado, o Fábio falou, e você complementou, tem pessoas se cuidando mais, mas ao mesmo lado tem essas pessoas um pouco mais velhas, né? Que ainda tem um consumo permanente, mas o médico já está dizendo, ou a nutricionista já está dizendo, reduz o açúcar, reduz o sal. Os embutidos. Então a gente tem esses dois públicos e a gente nota que está sumindo os clientes da feira, por exemplo, tá? O mais jovem não está indo lá comprar 1 quilo de chimia, né? Você acha que isso está acontecendo um processo natural pela educação ou pelo Exatamente. O médico está fazendo Não, isso? eu acho que a base, a gente faz um trabalho também bem bacana na faculdade, que é a educação nutricional nas escolas. Eu acho que a gente tem que começar lá na base. A gente tem que educar as crianças, não adianta educar os adultos. O adulto é muito difícil de ser educado, porque ele pode comer o que ele quer. Ele pode se sabotar, ele pode dizer que não come nada, mas passa no posto antes de ir para casa e faz um lanche. Isso acontece muito, né? Mentir para si mesmo. Mas a criança, ela é pura. Ela vai dizer, isso não é saudável. Eu vejo pela minha filha. Mas eu digo, filha, muito açúcar. Ela mesma se policia. Ela diz, mãe, então vou montar um plano para nós. Então ela tem 9 anos. Eu acho essa pureza deles de cuidar da saúde é diferente do adulto. Então a base é começar lá na infância. Educação nutricional nas escolas. Então, mostrar os malefícios que vai causar no futuro. Por isso que também tem reduzido, porque as pessoas não estão consumindo tanto. Eu acho que eu brinco, essa vibe fitness tem aumentado, as academias estão mais cheias, inverno e verão, porque antigamente só lotava no verão, né? As academias hoje não. Tem muita gente que corre, faz exercício, tenta colocar na sua rotina. Aqui nós somos muito workaholics, né? E ir pra academia no meio de uma tarde, que absurdo, não trabalha, né? E num horário assim que o outro trabalhando, não faz nada. Então a gente tem umas crenças que nos limitam em relação a isso. Porque nós precisamos, eu vejo aqui em Caxias muito isso, que aqui, como eu sou natural de Canoas, moro aqui bastante tempo, mas eu consigo ver coisas que talvez as pessoas que nascem aqui não têm, que as pessoas foram criadas para trabalhar das 7 às 6 em empresas. Então, como tu vai na academia de manhã, tu vai chegar atrasado, não pode, tu tem que ter horário de intervalo. Então, a gente tem aqui que quebrar algumas crenças que nos limitam. E praticar exercício, porque Caxias é frio para fazer à noite. Chega em casa com muito frio. Então, a partir de uma academia, tu tem que amar o que tu tá fazendo. E não ir na força do ódio, né? Porque tu chega em casa, a mulher já fez uma sopa, aí tu não vai na academia, já tem uma coisa quente esperando, né? A lareira. A lareirada, né? Obviamente, de ioline com lenço, piena. Aí acabou a academia, né? Só coisa leve. Só coisa leve. Então, a gente tem que buscar algo que nos faça bem. Ou uma yoga, ou um pilates, algo que saia do teu trabalho e relaxa a tua mente. E te ajude com o teu corpo também. Porque é uma pirâmide, é corpo, mente e espírito. Então a gente tem que estar em equilíbrio com isso, porque se a gente anda muito estressado, nada funciona. Então, e a alimentação também proporciona um estado de espírito melhor, mais saudável, mais relaxado. Após os 40 anos, o corpo também muda, né? Muda. Um tipo de atividade para mim perder peso agora, eu tenho 46. Eu noto que é diferente quando eu tinha 20, que eu ia jogar futebol lá e corria 2 horas, né? Então agora, parece que eu preciso comer bem menos do que antes, né? E talvez nos 50 seja menor ainda. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. É a questão das calorias, né? Nós precisamos hoje comer e gastar. A gente come, mas não gasta. Então, é um balanço que não fecha, né? E a atividade física proporciona. E conforme a gente vai envelhecendo também, o nosso metabolismo vai reduzindo. Então, a gente tem que colocar outras atividades também e algumas estratégias nutricionais, né? Talvez um jejum intermitente 2 vezes na semana para dar uma equilibrada nos hormônios, né? Equilibrar a insulina. O Fábio só faz uma vez por ano na quarta-feira de cinzas, né? Olha lá. Mas ele é magrinho, né? Deixa eu perguntar, a suplementação alimentar, tá? Parece ter notado aí que tá meio na moda, a tal da creatina, né? Isso auxilia, enfim,
claro que depende de cada caso, mas há contraindicações. É a moda, realmente. Se falou muito, há muito tempo atrás, que a creatina dava problema renal. Isso, para acontecer uma doença renal, tem que tomar uma quantidade exorbitante. A creatina, além de melhorar o desempenho físico, melhorar a memória também, tem muitos artigos falando. A questão pós-Covid também. A gente vê muitas pessoas com déficit de memória pós-Covid no consultório. Eu atendo muitas mulheres que já tiveram 2, 3 vezes Covid. Então, tem lapsos de memória com 30, 40 anos, além do estresse. A gente tem que entender que, até hoje eu atendi uma paciente, ela disse, eu tenho falta de memória. Mas ela faz muitas coisas. Então, tem que ter agenda. Eu trouxe aqui uma agenda, talvez para lembrar de algumas coisas. Tem agenda, não é vergonhoso, né? É que as pessoas querem dar conta do mundo. E às vezes se esquece de pequenas coisas. Mas com certeza o Covid também afetou muito o sistema nervoso central, então é importante a coenzima Q10, já que entramos nesse assunto, né? Coenzima Q10 é um suplemento que é fantástico para memória, concentração também. E a creatina ela é um suplemento, só que tem uma dose certa. A gente começa fazendo uma dose de ataque no paciente por 21 dias, depois a gente mantém por 3 meses uma dose menor e ele vai seguindo com o treino. Se não treina, não tem por que tá tomando, né? Tem que dar um reforço um pouco aí, junto com o exercício. Tem que fazer exercício também, tem não é que só fazer. comer. Exatamente. E a creatina... Então não é bom. Então chegamos a conclusão. Não adianta tomar só suplemento, é que nem tomar whey, né? E a creatina também, além dela ela ser importante, ela precisa de um maior aporte de água. Tem que tomar um pouco mais de água, então tem que ter um acompanhamento, sim, nutricional. Tem um volume de água sugerido? A gente calcula, assim, 30, 35 ml por peso. Se tu tem 100 quilos, um exemplo, tu vai tomar 3,5 litros de líquidos. Só que não é só de água, a gente conta os líquidos do dia, que pode ser chá, tem chimarrão também, né? É o que a gente pediu, esse chimarrão, esses outros líquidos, porque... aí eu acho que não. O álcool desidrata. Urina mais, há uma desidratação, né? E não uma hidratação. Minha esposa fala, tem que tomar água. Não, mas eu tomo chimarrão. Mas não é a mesma coisa. Esse ditado popular não é a mesma coisa? Ou tipo... Não, porque eu tô tomando um chá. Chimarrão é um chá, é o Ilex. Então, só que o chimarrão ele é um potente antioxidante. Né? É uma das plantas mais ricas em polifenóis. Então ajuda na doença cardiovascular, ajuda na diabetes. Enfim, reduzir colesterol, emagrecimento, termogênico. Então o chimarrão ele é muito bom. E o café? Para esses consultores que vivem à base de café aí, café tem algum benefício aí? Tomar muito café durante o dia? O café tem os malefícios do café, né? Que é o efeito rebote. Tem muita gente que toma café e fica muito cansado depois. Que é o efeito rebote do café. Mas também o café tem, sim, os polifenóis. Só que o bom do café é um café mais puro. Um café orgânico, de preferência. Porque esses que a gente compra, que é solúvel, ele é o resto do café, né? A gente está tendo quase uma consulta em grupo. No final vai me apurar. E tem uma dose de cafeína também por dia. Né? Quem tem muita aceleração, depois das 18 horas não deve tomar café e nem chimarrão, para evitar, para melhorar a qualidade do sono, na verdade. Tem muita gente que tem agitos, que não dorme bem, acorda cansado outro dia. E acordar cansado faz com que a gente coma mais carboidrato para se manter acordado. Aí belisca uma bala, belisca um chocolate, é um pão. E aí aumenta o peso, aí é mais café, aí tu não dorme bem. Aí altera o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí é a cascata, né? Aí aumenta a gordura abdominal. E aí assim vai, né? O processo. Clarice, na tua atividade profissional, esse público de 40 a mais, você deve ter públicos com menos idade e tem os com mais idade. Você nota se existe uma diferença deles aceitarem a seguirem, se comprometerem com o que você coloca? E qual que é o teu desafio, assim, qual que é o maior desafio deles dos teus pacientes seguirem o tratamento? Eu sempre falo assim, todo mundo que me procura de certa forma faz. Eu sempre falo, a minha consulta ela tem um valor que é para a pessoa fazer. Se me procurou, eu vou fazer de tudo para ela dar conta. Hoje eu vejo que a pessoa só não faz quando é muito mais comportamental. Ela come por compulsão.
ela come por ansiedade, Que são outros problemas. que são outros problemas, que daí eu preciso associar com alguma terapia, com alguma psicóloga junto, para ajudar essa paciente, que daí o problema não é só meu. Agora, quem me procura para buscar saúde, para melhorar unha, cabelo, pele, disposição, libido, principalmente 40+, que tem uma disfunção já do climatério, o climatério começa cedo, não é só a menopausa, né, que altera isso. Quando começam essas alterações, o climatério, a mulher fica mais com irritabilidade, com mais ansiedade, mais chorona. Então, a mulher vai tendo algumas modificações nela, flacidez na pele, então ela já busca apoio. Então, ela é uma pessoa que faz, porque ela buscou ajuda. É diferente. Agora, quando eu tô trabalhando com uma pessoa que tem 120 quilos e tem que emagrecer 40, ela come por vários fatores. Ou que sofreu, às vezes, até um abuso na infância, alguma alteração psicológica. Então, é um pouco mais difícil. Essa pessoa é uma pessoa que demora pra gente prender e cativar ela. Porque eu brinco que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não é só nutricional. Eu preciso de suporte junto. E achar esse... E virar a chave, né? E achar esse ponto é muito menos a nutricionista, muito mais a psicóloga no Exato, atendimento. no atendimento. Ouvir e entender. Pela tua experiência, como é que tu consegue pegar isso? E como é que tu pesca isso dos teus pacientes que eles chegam falando a pontinha do iceberg? O meu problema é peso. Isso, a maioria vem emagrecer, né? Mas o que está embaixo do iceberg tu precisa identificar muitas vezes para achar esse parceiro para trabalhar junto contigo, né? Exato. Tu sabe que eu faço sempre uma boa anamnese, então o paciente fica comigo mais ou menos 1 hora no consultório, pergunto tudo, infância, pai, mãe, fator. E eu sempre faço uma pergunta: tu já foi alguma nutricionista? Já, em várias. É muito mais sobre ela do que sobre a minha consulta, né? Aí eu já sei que o buraco é mais embaixo. Porque não existe, assim, 10 profissionais que nunca possam ter ajudado. Claro que existe uma empatia. Eu olhar no teu olho, eu entender o teu problema. Faz diferença quando tu tem um bom atendimento, né? O sobrepeso e a obesidade, ela é uma doença. Ela não é porque a pessoa é preguiçosa. Porque ela não queria estar nesse estado que ela está hoje. Diversas coisas aconteceram para ela chegar até ali. E muitas vezes, sim, comer por compulsão. Mas não é porque ela quis comer. Ela comeu porque disparou vários gatilhos nela. Isso aí foi uma fuga de alguma coisa. É uma fuga, exatamente. Às vezes é uma quebra de um relacionamento, é uma insatisfação profissional, que ela está buscando um novo emprego. Então, tu tem que entender, né? E não é, às vezes, na primeira consulta que tu vai conseguir trabalhar isso. Agora mesmo eu estava sentada esperando vocês, uma paciente minha me mandou uma foto e botou assim: na saladinha e a galera no cachorro quente. Eu não senti vontade. Estou me estranhando. O que tu fez comigo? Ela emagreceu mais de 30 quilos. Nossa. E a maioria das consultas, assim, dos seus atendimentos é mais nessa linha de realmente de peso, assim, ou também tem aquelas pessoas que é por prevenção, por saúde, realmente ver se está comendo certo, comendo bem, ou é mais no corretivo mesmo? Agora estou com um problema e... Eu trabalho mais no corretivo. Hoje, como eu falei, depois da pandemia, veio esse público buscando se cuidar, né? A mulher sempre está insatisfeita. Se tu perguntar pra mim o que tu quer mudar, a gente tem milhões de coisas, né? Então a mulher sempre quer 1, 2 quilos, 3 quilos, são sempre uma correção, né? Mas claro que tem mais gente que precisa mais e outras menos. Eu trabalho muito com saúde da mulher, então eu tenho especialização. Antes da pandemia eu comecei a fazer uma formação estética também, então para associar mais coisas nos meus atendimentos. Então tem formação em injetáveis estéticos avançados. Por quê? Porque às vezes eu entrego a dieta, mas eu preciso dar um acompanhamento. E essa parte estética também é importante, porque ela vai melhorando junto tanto o emagrecimento quanto o corpo. Porque ela vai vendo o resultado no corpo dela e vai se motivando. Se eu deixo pra ela vir, vem daqui a 40 dias, 50 dias, ela só vai fazer o cardápio 1 semana antes. Porque não tem ninguém cobrando, ninguém ajudando, ninguém olhando pra ela. Então, essa ida toda semana, essa avaliação contínua faz toda a diferença, não só para mulher, né? Para homens também, para a gente ter um resultado mais positivo. Ter alguém te dando a mão. E eu acho que também quando que as outras pessoas percebem a tua mudança,
motiva, né? Exato. As pessoas, tá falando de dieta, mas tu tá sempre igual, né? Daí acaba não te motivando, ou pelo contrário, E as te pessoas desmotivando. mais desmotivam, porque eu escuto elas falarem, meu marido, nem vou falar pro meu marido, porque ele vai dizer mais uma vez. Automaticamente a gente desmotiva as pessoas, ou vai fazer uma cirurgia estética. Que tu tá ali com dor? O que tu foi inventar agora? Aí o que a pessoa faz? Aumenta cortisol, se sente ruim, piora a cicatrização, porque ela se estressou, com medo que dê algum problema, porque uma pessoa que ela confia, que é uma pessoa que tá do lado dela, diz, o que tu foi fazer? Eu disse pra não fazer. E a mesma coisa quando outra pessoa vai fazer uma dieta, pô, vai comer de novo? Né? Não, que bom que tu tá indo de novo, parabéns, vamos lá, não desiste, tu precisa todo do teu lado. Eu acho que falta muito a gente ter esse olhar mais de empatia com o próximo, né? E tentar ajudar. Até a gente comentava antes do programa a relação à ansiedade, tá? Você está há bastante tempo trabalhando, tu percebe que isso aumentou muito antes da pandemia, depois pandemia, vem crescendo Principalmente eu vejo pós-pandemia, pela questão de trabalho, emprego, tem que se estabelecer de novo, tem que mudar a rota de trabalho muitas vezes. Eu mudei minha rota na pandemia também, então isso serve também. Não tá dando certo, muda a rota. Ontem até na jornada científica na faculdade, a prof colocou lá, uma palestrante colocou, né, aquela frase bem clássica, que se tu não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas às vezes caminhos diferentes também é importante. Tu ter algumas opções, se não der aqui, eu vou aqui. E não ficar se martirizando se não der ali. Eu acho que a ansiedade veio muito disso também. Então a pessoa estava em casa, comeu mais, engordou mais. Se movimentou menos. Bem menos, não podia sair de casa, nem pra caminhar. Então a gente teve ali um ano de terror, né, que mexeu com muitas pessoas. Eu tenho pessoas que eu conheço que quase não saem mais de casa, inclusive não tem saído hoje. Porque se acostumou a ficar em casa. Se acostuma, né, a ficar em casa. Não, e até nas crianças, né? Tinha gente que não queria queria mais sair. sair depois da pandemia, né? Por causa do medo, assim. O seu trabalho, acredito que seja impactado assim como o nosso, né? A questão assim das pessoas pesquisarem via inteligência artificial na internet. Ah, eu vi uma receita que tem que fazer isso. Ah, eu vi que tem que fazer isso. Como é que você... Provavelmente pacientes também comentam sobre isso, né? Como é que se nota esse movimento? Porque hoje é uma facilidade a gente ter acesso a informações. É claro que nem todas as informações são as corretas, né? Mas muitas pessoas, assim como a classe médica, se automedicam, né? E também daqui a pouco... Isso é algo que chegou e não vai mais, a gente não consegue mais eliminar isso, né? Tu pode perguntar, faço uma dieta para celíaco, faço uma dieta para hipertenso, faço uma dieta para emagrecer. E tu tem no Google, isso é algo que tu vai ter à disposição. O que hoje a gente não consegue com o robô é ter o contato, é o olhar, é ter o olhar... não é também, não né? é só... Fala assim, não é qualitativo, de empatia, de tirar as dúvidas. Porque as pessoas me perguntam, eu vi uma dieta assim, posso fazer? Não é, talvez para a vizinha funcione, para ti não. Né? Então, a gente tem que entender que hoje os TCCs, né, professor, vão ser tudo, tem que cuidar tudo por aqui, né, com essa inteligência artificial. Mas a gente vai perder esse contato. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito para não perder isso. É quase um coaching amoroso com o paciente, né? Pegar ele pela mão e não, isso aqui tu pode até fazer, mas talvez não vai gerar o resultado que tu gostaria, por tais motivos. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essas tecnologias agora. E muitas profissões vão se encerrar, eu acredito, né? Vão reduzir muito, né? Isso que eu ia te perguntar, Clarice, na linha do Fábio, assim, por um lado, nessa área, né, da parte da nutrição, existem muitos pacientes com problemas, né, no Brasil inteiro. E aí, do outro ponto de vista, pela tua experiência, assim, como profissional, como empreendedora,
Está sendo fácil? Tem tem mercado sobrando? As pessoas pagam para fazer? Qual a tua visão de negócio? E aí para os teus alunos que está formando, faltam nutricionistas hoje? Sobram? É fácil remunerar? Não é? Conta um pouquinho com essa visão de negócio. Assim. Até emendando, o profissional que está saindo da academia, ele está preparado para esse novo momento, para esse atendimento, na tua visão? Eu posso falar assim, que tá tendo bastante profissionais hoje não qualificados sendo formados, mas ao mesmo tempo tem demanda de trabalho, porque o mercado de nutrição ele é muito amplo, o mercado de trabalho. Então tu consegue trabalhar numa casa asilar, até numa escolinha, num campo de futebol, num treino, no consultório, em clínicas. Com a pandemia aumentou muito a demanda, a procura nos hospitais por nutricionistas para dar o suporte, então se contratou muita gente. O que eu vejo hoje, que depois da pandemia, tudo parece acontecendo em EAD. Os cursos são todos EAD, pós-graduação em EAD. Não que não seja bom, mas parece que falta o aluno, não sei qual o comprometimento, então eu vejo que está sendo formado pessoas sem qualificação, sem experiência. Porque nada melhor do que tu chegar na sala, na nossa formação foi assim, aquele professor que tinha experiência no teu trabalho, tu que teve a oportunidade de te ouvir dando aula na pós-graduação, com toda a tua experiência profissional, tu poder mostrar aquele mapa de como montar o teu consultório, o teu empreendimento, é diferente. É o professor que está lá ensinando o que ele sempre fez. E não um tutor tirando as dúvidas de alguém que gravou uma aula e tu não tem contato com aquilo. Então, acho que a gente vai ter que voltar a trabalhar com a humanização. Né? Os profissionais de saúde, eles fazem curso de humanização, mas eu acho que as outras áreas também precisam. Ter esse contato, voltar com isso, porque senão a gente vai ficar robôs. É dieta para isso, e vai se perder. Profissionais no mercado não vai ter. E a tua visão, tu comentou de uma da tua especialidade em injetáveis, acompanha, e acho que todo mundo acompanha o quanto há o crescimento do Botox e o quanto isso popularizou, qualquer um fazendo o procedimento mesmo que ilegalmente. Né? Essa busca pelo instantâneo, eu tenho que estar bem, mas tem que estar bem amanhã. Eu tenho que ir agora. No final de semana e tenho que estar magro, atlético ou com o rosto perfeito. Eu notei que a testa está mais lisa. O cabelo já está vencendo. Essa instantaneidade que o público busca dentro da área de alimentação e nutrição, há alguma forma de conseguir trazer isso para o mais curto prazo ou realmente é uma construção de longo prazo, de academia, de esforço de transformação? Hoje o imediatismo, ele atrapalha um pouco, né? Às vezes a gente recebe e-mail, recebe o WhatsApp, o aluno dizendo, te mandei um e-mail. Né? Isso acontece muito, né? Só para te avisar porque eu te mandei um e-mail. Eu vou ver o e-mail também, mas parece que o WhatsApp estou vendo na hora, né? E no consultório é a mesma coisa, as pessoas querem emagrecer para ontem. Para um casamento, para a formatura da filha, que ela quer estar bem, né? Ou que ela quer engravidar, ela está com 40, ela quer engravidar, então precisa cuidar da alimentação para ontem. Né? Então, às vezes bate aquela água ali e tu precisa correr contra a máquina. Só que tu demorou anos para ganhar peso. Então, é uma construção. Há dietas fáceis de perder peso, de emagrecer, só que há uma desnutrição. Há uma restrição calórica muito grande, há um baixo consumo de vitaminas e minerais. Então, não dá para fazer dieta louca sem orientação. E sim, dá para emagrecer no imediatismo? Dá, claro. E eu vejo muitas pessoas buscando, além do emagrecimento, cirurgias bariátricas e não tem. Não querem fazer, mas não tem os itens, né, que são autorizados para fazer, ou querem botar o balão intragástrico também, para potencializar e ajudar no emagrecimento. Sim, então, é mais fácil, né? É mais fácil. É o atalho que eu posso buscar. Se tem um atalho, eu vou pelo atalho.
E as pessoas são imediatistas. Então, eu acho que isso é tudo pra ontem. A gente tem que se acalmar um pouco. Se tu comer uma vida inteira, não é pro batizado, ou pro casamento, ou pra qualquer coisa, tu vai emagrecer. Não existe isso. A pele, o processo de inflamação do teu corpo, ele não responde de um dia pro outro. Vai, às vezes, até 1 ano pra responder bem. E dentro do caminho do ortomolecular, que é a tua especialização, o que o pessoal busca? O que tu, além do pessoal busca, o que tu orienta pela tua especialização? Olha, minha recomendação seria por um caminho nesta linha. Isso. A nutrição ortomolecular, eu sempre falo que a nossa célula é uma engrenagem. Se não tem óleo, ela não roda bem, não gira. E se a gente não tem os nutrientes básicos para o nosso dia a dia, o nosso corpo também, ele sempre vai funcionar com alguma coisa. Nós temos ali, por segundos, uma multiplicação de células gigantescas. Então, nós precisamos de muitos nutrientes. E a nossa alimentação é muito básica. Então, nós não consumimos o que a gente precisa para multiplicar células sem alguma mutação genética, por exemplo. Sempre vai faltar alguma coisa. Se eu não como castanha, eu não tenho selênio. Quem de nós hoje comeu castanhas? Quantas frutas nós comemos aqui nessa mesa? 1, 2? Eu comi 2 tipos, mas talvez vocês estão trabalhando o dia inteiro e não comeram nenhuma. Então, qual o consumo de vitaminas? Aí tu faz um rastreamento metabólico, uma anamnese, é pouquíssima. Então o corpo precisa repor isso. Eu até ouvi isso de um amigo meu que está fazendo uma dieta, ele pegou um geriatra para fazer dieta. Será que é normal no futuro, talvez, todas as pessoas fazerem uma avaliação e complementar com vitaminas, suplementos? Isso. E realmente, eu pensando no meu dia a dia hoje, né? Te fiz pensar. Realmente tu não vai consumir tudo. E se não tiver, é uma engrenagem, vai faltar e vai consumir. Talvez eu gastando errado, é que nem você falou, uma máquina, um carro. Vai quebrar os rolamentos. Não tendo óleo, vai estourando o rolamento. Talvez se a gente tivesse mais em harmonia com todas as vitaminas, a gente se sente melhor. Sente melhor, talvez não engordaria, né? Exato, porque o corpo acaba restringindo. Ele precisa guardar calorias porque ele não sabe como vai ser a tua alimentação no outro dia. Ele não sabe se vai ter ferro, ele não sabe se vai ter vitamina C. Hoje tu comeu uma laranja, talvez daqui a 2 semanas tu vai comer de novo uma fruta. Então ele precisa. Então o nosso corpo, ele tem que guardar aquilo. Então às vezes aparecem pessoas no consultório com um cansaço muito excessivo. O cansaço é isso, o cansaço é falta de vitaminas. Porque eu trabalho muito. Sim, mas se tu dorme bem e acorda cansado, alguma coisa tem de errado. Então falta nutrientes. Mancha nas unhas, unha quebradiça, pele muito seca, maquiagem de cabelo muito acentuada, ansiedade, mudanças, até intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então a gente precisa liberar serotonina no intestino, então tu precisa de nutrientes para ali. Então, tem que fazer a vida funcionar. E os nutrientes são fundamentais. Então, quando a gente fala ali na roda da vida, a saúde está dentro. E para ela girar vários aspectos, inclusive profissionais, de família, tu não chegar em casa cansado, não dar atenção para a família. Então, tem muitas coisas que os alimentos, eles ajudam. Vou lhe fazer uma pergunta, já que a gente está fazendo a consulta coletiva aqui. Depois dá uma pergunta, né? Tu também? Da dieta. Tu já vai pedir da dieta? Você realmente começa na segunda ou não? Vou lhe perguntar o seguinte, não sei se é porque talvez estão buscando mais, mas há um número de pessoas com câncer exorbitante, exponencial, que não se falava tanto ou talvez não se descobria tanto quanto está se descobrindo. É uma situação que está diretamente ligada à alimentação e se como é que poderia tentar amenizar esse impacto? Sim, o câncer sabemos que ele está diretamente ligado também, né? Também, mas o fator genético conta muito. Mas a alimentação é um dos fatores que está no topo. Alimentação industrializada. Descascar mais e desembalar menos. Nós desembalamos mais hoje e descascamos menos. Então, eu vejo, inclusive, quando eu vou no mercado, as pessoas compram as frutas descascadas já embaladas. Compra banana descascada, compra bergamota já descascada. O que faz
tu fazer isso, né? Qual a inversão aí, né? Que não dá para descascar uma fruta tão simples, mas é a praticidade. E aí tu gerou mais lixo seletivo, que tu tem embalagem, tu tem isopor, né? Tu tá gerando mais. Então eu sempre falo assim que como é que é o teu lixo? É mais orgânico ou é mais seletivo? Vamos produzir mais orgânico. E consumimos menos industrializados, menos carnes vermelhas, menos sal na alimentação, a gente reduz o índice, na verdade, né? O risco de câncer, com certeza. E fazer atividade física. Isso é fundamental. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação à alimentação. Tu falou do industrializado, né? No geral. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu atendi os produtores, né? Que fazem a feira aqui de Caxias. E aí a gente até convidou 4 nutricionistas e fomos levar elas visitar as propriedades rurais, assim, que produzem assim, com uso adequado de agrotóxicos, não eram orgânicos, mas que tinham as carências e tal. E aí levamos elas para a feira e tal, e foi uma experiência bem interessante, porque elas nos comentaram assim, que no geral as nutricionistas acabam indicando mais o orgânico, os alimentos, assim, orgânico entre aspas. Só que não tem orgânico para todo mundo, né? E aí, no geral também, a grande maioria dos produtores, eles fazem certo, mas entre 10 tem 2 que fazem errado, e aí tem resíduo de agrotóxico e tal. Vocês têm algum estudo que mostra esses resíduos acabam influenciando na saúde, assim, dentro da área de nutrição? Tem, com certeza. No PubMed tem muitos estudos sobre isso, e em Caxias é bem forte até essa divulgação dos orgânicos, né? Nós temos vários pontos na cidade que vendem, e tem alguns alimentos que no ranking dos agrotóxicos são os piores, que a gente falou do tomate, né? Alface e morangos. São os piores alimentos. Então, a gente tem que... Esses alimentos, de preferência, os vegetais folhosos, tentar comprar orgânicos e as frutas. Não tem para todo mundo, mas também o preço não dá para todo mundo. Então a gente tem 2 contrapontos aí, né? Que como não tem demanda, o preço acaba sendo um pouco mais alto. Talvez se tivesse mais demanda, mais procura, tivesse mais incentivo a essa agricultura familiar, que tem muita família produzindo, o preço também seria um pouco melhor, né? Mas vegetais folhosos, por exemplo, fazer um suco verde, não tem como fazer um suco verde cheio de agrotóxico. Então comprar pelo menos a couve orgânica. E tem muitos estudos falando assim. Eu tenho muitas pessoas no consultório com alergias, com doenças respiratórias também, que também vem, né, do excesso aí. Inseticidas, exato, herbicidas, até do alumínio que tem no desodorante. Então, lá na infância a gente tem que tentar já ensinar a usar produtos com essa linha sem parbenos, sem alumínio, para não já colocar a criança com todos os agrotóxicos e todos os metais pesados, porque às vezes a criança até sofre de ansiedade, não consegue dormir bem pelo excesso de metais pesados, já que já tem. E às vezes a gente escuta assim, eu não como salada porque isso aí tá cheio de veneno, então eu prefiro comer bolacha recheada. É uma desculpa, né? O Miguel é perfeito, né? Porque, enfim... E o público 40 mais, assim, acho que você já comentou um pouquinho ali dos sintomas, daqui a pouco, que a gente pode perceber, assim, vou ter que consultar uma nutricionista. Foi comentado da falta de memória, tem alguns sintomas, assim, algo que possa indicar, assim, algo não vai bem, né? Claro, além do que... nascimento. Já estou próximo à validade. O corpo dá sinais, né? O corpo dá sinais. Eu posso dizer assim, ó, que o primeiro sinal é a dificuldade no emagrecimento. Parece que bate 40, já começa a usar o óculos multifocal e a gordurinha começa ali bater no abdômen e é uma gordura que é chata de tirar. Opa, tô com alteração. E o homem também tem os fatores também que modificam, que a gente chama de andropausa, né? Que aí também vai modificando. Eu acho que não é só nas mulheres, né? Isso é comum, né? Em ambos aí, no casal. Então, eu acho que envelhecer, quando
principalmente a mulher que é mais vaidosa, que cuida mais, quando ela começa a ver que o processo de envelhecimento está acontecendo e ela tá na melhor fase da vida dela e ela começa a ter sintomas do climatério. Como aceitar isso? Porque ela tá no auge profissional, tá com a carreira sólida, e aí ela começa a se ver sendo, digamos, infértil já. E a gente foi criado pensando que a fertilidade traz vida. Mas não é só isso. Tu tem que viver, né? Porque a gente lembra das nossas avós lá, que quando estavam na menopausa pareciam velhas. Só que hoje mudou isso. Né? Elas com 60 já não trabalhavam, a mulher não, a mulher tá aqui, ó, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa. Então mudou isso. Então as mulheres já vêm querendo chegar lá muito melhores do que as mães, do que as avós chegaram. Né? E eu sempre falo assim que falar o que todo mundo fala não dá, a gente tem que falar o que é diferente no consultório, tem que mostrar o que dá pra fazer pra modificar esse padrão. Né? Eu acho que envelhecer com menos dor, sem artrite, né? Com doenças reumáticas, acho que a gente tem que buscar reduzir o processo de inflamação na nossa vida, comer mais saudável, acho que tudo isso só potencializa pra gente ter uma longevidade um pouco melhor. E o uso do micro-ondas? Aí tu botou numa saia justa, né? Só perguntando assim, porque não que a gente bote assim, vamos botar uma banana, um caco no micro-ondas. Outros alimentos que acabam indo pro micro-ondas, né? O micro-ondas, ele tá na mesma linha da air fryer. Tem ondas ali, tem contaminação, a gente sabe que air fryer pode torrar o alimento, os alimentos torrados, eles causam câncer. O churrasco é um fator cancerígeno também, né, que há liberação, né, de processos ali de riscos, principalmente para estômago, para fígado. Então, ele é da mesma linha, usar menos possível. Mas a gente não tem como viver sem. Sim. Sobre a carne ali do churrasco, né, o mal passado é melhor? O pessoal fala isso, né, comenta, né, que a carne tem que ser comida e fim, mal passada, né, ou no ponto. Digamos que no ponto, né? A carne mal passada também, tu não conseguiu matar todas as bactérias presentes ali na carne. E a carne torrada é o que causa também envelhecimento, os fatores antinutricionais. Então, ela gera um processo de inflamação. Então, aquela pessoa que gosta de comer uma carne bem torradinha, é o perigo. Todos os tostados estão na lista dos cancerígenos. E aumentam também as purinas. As purinas aumentam o ácido úrico, que é uma coisa comum muito em homens, né? Então a picanha tem que ser mal passada. Tem que ser ao ponto. Ao ponto. E o vinho? O vinho tem os polifenóis. Tem os polifenóis. É uma taça. Depende da taça, né? Eles têm ali os flavonoides, que são excelentes. Eu acho que tomar uma tacinha de vinho não faz mal. Inclusive faz bem, aumenta o nosso HDL, que é o colesterol bom. O problema é quem tem triglicerídeo alto, porque o álcool aumenta o triglicerídeo também. Então tem que só ter um equilíbrio aí. É fato que transforma em açúcar, porque tem, o vinho O álcool, tem muito açúcar. Né? E aumenta o E triglicerídeo. aquele projeto de transformar o vinho em alimento não passou, por enquanto. Não tá na lista. Vai fazer um rancho. Vai faltar vinícola aqui. Cesta básica, né? Clarice profissional, assim, no segundo tempo, né? Pós 40, assim, como é que você pensa aí pra frente? Tá na área acadêmica, consultório, deseja, vai prosseguir essa área? Pensa em fazer alguma outra? Eu já dei uma virada de chave ali na pandemia, quando eu resolvi, me formei numa outra graduação. Sendo professora, a gente nunca para de estudar. Sendo curioso, a gente nunca para de ler. Então, qual outra graduação? Eu tenho formação em estética e cosmetologia. Sim, estética. Então a gente não para de estudar, porque o aluno ele te busca informação que tu não sabe o tempo inteiro. Né? E que isso é uma coisa boa que me segura na área docente. Né? A gente pensa 1000 vezes, sai, não sai, fico, não fico, né? É as dúvidas que a gente tem, né? Mas ele nos impulsiona, o novo impulsiona a gente a buscar algo. Então, por isso que eu digo assim, a
a idade 40 a mais, para muitas pessoas, tá no auge da vida profissional. Então, reduzir esses fatores que nos prejudicam é a melhor coisa que tem. Porque só nos impulsiona quando a gente tá na carreira certa, gosta do que faz. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre motivo o outro. Acho que a gente tem que servir de inspiração, né? Às vezes meu marido fala de outra coisa, né? Eu matriculei numa outra graduação esses dias, mas acabei cancelando, porque ele falou de novo, outro, né? Mas parece que a gente tá sempre buscando algo. E a vida fica girando, tem tanta informação que tu fica assim, hoje tu pode comer ovo, amanhã tu não pode. Hoje tu pode comer a banha, daqui agora é o óleo de oliva, agora tem que ser o óleo de canola, agora é o óleo de coco. Então um assunto que tá toda hora mudando. Então a gente tem que estar aqui, sempre atualizado, senão tu fica pra trás. Então a gente não para de estudar nunca. Tem uma historinha, deixa eu pegar essa historinha como referência. Eu estou na área de marketing e o caminho do storytelling é um caminho muito mágico, porque a gente conta uma história para fazer com que a nossa audiência fique conectada com a gente. E aí há uma história que diz que um lobista da área de bacon dos Estados Unidos trabalhou com informações onde o melhor momento da refeição é o café da manhã, e ele conseguiu magicamente, há 50 anos atrás, introduzir o bacon no café da manhã, bacon e ovos para os Estados Unidos, e isso é um case usual. Todo mundo nos Estados Unidos costuma tomar seu café da manhã com bacon e ovos, que talvez seja um desses caminhos das transformações, de olhar um pouco o que foi uma verdade até pouco tempo atrás, pode mudar. Com a questão do café da manhã, vou lhe perguntar neste ponto, porque eles construíram esse storytelling para colocar o bacon no café da manhã como referência alimentar, mas realmente é a melhor refeição ou é para algumas pessoas a melhor refeição? Isso dá para generalizar para todo mundo? Deveria ser a refeição mais importante ou não? O café da manhã é a primeira refeição, eu sempre falo assim, faça o melhor dia. A melhor refeição é o café, porque é o primeiro alimento que tu ingeriu no teu corpo, é a primeira energia que tu deu. Então, consumir mais proteínas de manhã sacia mais durante o dia. Se tu consumir um pão com docinho, tu vai às 10h30 tá morrendo de fome. Então, o teu dia inicia com o que tu tá ingerindo no primeiro hora da manhã. Então, hoje a gente brinca muito, né? Se fala muito sobre os shotzinhos de manhã com cúrcuma. Eles ajudam, eles trazem energia. Um bom café com um pãozinho integral. Acho que o bacon ele pode ser utilizado sim em dietas cetogênicas, quando a gente aumenta o aporte de gordura, se coloca ovos e bacon para uma estratégia de emagrecimento. Então não tá 100% errado. Uma dieta toda calculada para ti, tu pode comer ovos e bacon de manhã, não tem problema nenhum. Organizada não vai aumentar o colesterol. E também café, almoço e janta. É difícil fazer no intervalo, né? No meio da manhã, no meio da tarde. E a gente também ouve falar que é recomendável, né? Fazer lanches no meio da manhã, no meio da tarde, ter mais do que 3 refeições, 5, né? Isso. Por conta dos picos de insulina. Tu libera insulina muito em 3 pontos do dia. Então, a insulina é um hormônio que, de certa forma, a gente diz que é anabolizante. Ele aumenta o peso. Então, temos que cuidar. Então, fazer lanches no meio do dia altera a produção de insulina, tu não libera tanto no almoço e no jantar. Então, o jantar é a refeição que tu tem que comer menos, que é logo que tu vai dormir, tu não vai ter gasto calórico. Então, tem que consumir menos. O problema é que as pessoas não comem nada o dia inteiro e chegam em casa morrendo de fome. Aí, comem muito, vão olhar TV e vão dormir. E aí não tem uma qualidade de sono boa, muitas pessoas têm refluxo, azia, enfim, gastrite, não dorme bem, aí toma medicamento, come açúcar antes de dormir, come chocolate, aí fermenta mais. Então, fracionar ajuda no processo de emagrecimento e também a não liberar tantos hormônios. E para aquela pessoa que é assim, meio atleta, assim, quanto tempo antes ela precisa se alimentar de manhã antes de ir para academia?
Isso não é um Aí- comentário, não é uma tentativa, não vem aplicar essa. Aí, pegando o gancho, minha esposa fala que não se alimenta, já falaram pra ela, alguém falou pra ela, acho, não se alimenta antes de ir pra academia. Não, é bem individual isso. Individual. Tem gente que não consegue, tem gente que precisa comer antes, é fazer um funcional, não aguenta fazer um treino forte, pesado, sem alimentação. Uns 30 minutinhos é o suficiente. Por quê? Porque senão tu pode até regurgitar o alimento, né? Então tentar comer coisas mais sólidas e menos líquido de manhã. Levar o líquido para o treino, mas não evitar antes, né? Para não ter muito volume gástrico ali. Vou passar essa Os dica. 30. Importante. Meu amigo. E tem muita gente que consegue malhar em jejum. Eu não consigo. Minha esposa vai, mas eu não consigo. Eu nem alimentado, nem jejum, em horário nenhum, Nem nada, na verdade. Vamos se mexer então agora. Tu Aí. é exceção, nós somos a exceção. Não, aí. deixa os atletas aqui, eles nos representem. E as tuas recomendações, as tuas inspirações, dica de livro, série, coisa que tu acompanha, que tu entende que pode ser uma inspiração para o nosso público que nos assiste e vai assistir a tua entrevista, e o que tu recomenda para nós? Só, menos aquela, fique magro em tantas horas, em tantos dias. Aquela recomendação bem básica. Eu trouxe 2 livros que eu li, que eu acho que seria bem interessante. O primeiro é O Mais Esperto que o Diabo. Vocês devem ter lido esse livro. Mas esse livro, ele quebra tantas crenças limitantes, medos, né? Eu acho que ele traz, assim, para aquela pessoa que tá tentando dar a volta, tá em momentos difíceis, quer recalcular a sua rota, ou no casamento, ou na vida profissional, ou em alguma situação que tá vivendo. Acho que é um livro que ele dá alguns gatilhos. Opa, né? Ele é importante, né? Eu acho que Napoleon Hill, ele vem trabalhando muito os gatilhos de empoderamento. Não, vai que tu vai conseguir. Acho que a gente precisa influenciar pessoas. E o diabo, de certa forma, nos influencia, né? Nos impulsiona. E um outro livro, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, que é um livro que trabalha o respeito feminino, o empoderamento também. Esse ano eu fiz um projeto que se chama Mulher 40+, então a gente trabalhou muito com as questões hormonais. A gente tentava falar o que ninguém tem falado, porque falar sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo feminino já tá cheio. Porque atrás de uma mulher que se acha toda empoderada, ela também tem os seus medos, os seus anseios. Então, esse ano a gente trabalhou nesse projeto que foi muito legal e ajudamos tantas mulheres a se olhar, né, fora do empoderamento. Né? E o feminismo também, né? Vem aí, mas a mulher ela tem que ser forte o tempo inteiro. E muitas vezes lá atrás ela precisa desse apoio. Então são 2 livros assim que eu acho que são bem interessantes, que é esse Mais Esperto que o Diabo e esse Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser Ir. E da Patrícia. Da Patrícia. Que bacana esse teu trabalho. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Stefan Ligock, que também trabalha muito forte com o caminho do etarismo, nesse público 40+, que é o público que é a nossa audiência, e há uma carência, de um espaço que possa acolher essas angústias, essas dúvidas. A gente comentou um pouquinho antes que esse projeto surgiu da nossa inquietação, das nossas dúvidas, das nossas angústias, de trazer pessoas que são inspirações para nós, que possam compartilhar suas histórias e as suas vivências, né? Então, que bom que tu fez esse trabalho, que é inspirador. E assim, falar o que todo mundo tá fazendo já não tem mais graça. O que a gente vai falar que é o diferente? Acho que a gente tem que gerar gatilhos diferentes. E esse projeto a gente conseguiu, a gente trouxe várias médicas, fez bate-papos com várias mulheres, lotou a casa. Então, todo mundo tem buscado algo diferente, né? Porque a gente teve que ser empoderada, a gente precisou ser feminista, nós precisamos empreender. Mas atrás de tudo isso, tudo que a gente passou para chegar aqui com 40 anos, porque não é só ter teu negócio que tu vai empreender, né? Tu pode empreender de várias formas, né? Então a gente chegou lá com 40, já tô no meu auge, mas a gente tá vivendo tudo que hormonal. A que custa. A que custa, exatamente, né? E foi bem legal. Acho que a gente tem que isso. Vocês estão de parabéns também. Porque é trazer o diferente. Acho que é sair da zona de conforto, né? Falar o diferente, sair da caixa. Pensar fora da caixa, né?
Eu até escutei hoje lá na Mercopar um palestrante falando, né, que ele queria que o público interagisse com ele, né, ele tinha uma ferramenta naquela hora que a gente estava passando, né, e ela comentou, se eu viesse aqui só falar, poderia ser um podcast, um vídeo que botasse, colocasse no YouTube, e vocês, se não tiver interação, não faz sentido ela estar ali, né, presencial, né, então vem de fechar com o que tu está colocando ali, essa empatia, né, que você colocou em diversos momentos, né, bem bacana. E alguma história que certamente, ou no teu caminho acadêmico, ou no teu caminho de consultório, deve ter acontecido alguma história curiosa que tu possa compartilhar conosco. Eu tava pensando Só pra nós, nessa... Só pra nós. A história mais curiosa que eu já, assim, né, entre de alunos, enfim, mas foi uma pessoa que eu atendi no consultório. Ela quis ser muito atendida na semana do Natal ali. Atendi, entreguei a dieta, tudo antes do Natal, bonitinho. Depois do Réveillon, ela manda uma mensagem. Eu quero meu dinheiro de volta. Porque eu não consegui fazer nada que tu mandou. Porque essa dieta não deu certo. Essa foi, assim, a coisa mais, posso dizer assim, que mais me chocou. Claro que não deu certo, né? Tu pegou a dieta no Natal e na virada do ano não funcionou nada, né? Essa moda pega. Ela se inspirou naquela emagreça dormindo. Não. O cara recebe por e-mail, Emagrece né? 24 horas, emagreça pro Natal. Isso me lembrou assim, olha, você tá assim, não é por aquilo que tu comeu entre o Natal e o Novo, entre o Ano Novo e o Natal. Eu fiquei pensando, né, o imediatismo é tão grande que eu quero emagrecer pra ontem. Sim. Mas a dieta tem que começar muito antes, né, não no dia do Natal. Mas enfim, foi um caso assim que me deu bastante trabalho no consultório até reorganizar ela de novo. Muito bom. E a tua cliente voltou, então? Claro. Não devolveu. Não. Deu mais. Eu vou vender outros pacotes, então não deu, agora vamos vender outros. Pacote Hair já. É o Power, pacote Power. Que maravilha. Pareceu, olha, muito obrigado. Que inspiração esse nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Eu já Já deu até vontade. Já que não precisa Fazer uma dar dieta só consulta. vontade, né? Mas pra gente ter resultado, a gente tem que comer saudável, não tem, né? Não, mas agora a gente vai comer um X pra... Comemorar. Antes de finalizar, a pessoa, a nutricionista, você e os seus alunos, enfim, as pessoas seguem realmente o que elas ensinam, porque a gente ouve da classe médica, né, que a classe médica, por ser conhecedora de doenças, mas a gente ouve assim que não se cuidam. Você nota que os alunos lá se cuidam, fazem, não, vamos dizer assim... Dá exemplo. Dá exemplo, né, com os seus atos, atitudes, enfim. Sim, acho que quando tu busca nutrição, tu começa a criar amor pelaquilo que tu tá aprendendo. Então tu começa a comer mais saudável. Não que tu não possa beber, não possa comer um X, eu acho que tudo tem uma questão de equilíbrio. Mas quando tu vai consultar com alguém, tu vê como a pessoa é também, né? Como é que é o perfil dela, como é que ela se apresenta, se ela é uma pessoa saudável. Então é muito mais também de tu mostrar, né? Por isso que eu brinquei, né? Nós somos o que a gente come, não tem muito, né? Então pra gente mostrar e ter credibilidade, nós precisamos fazer o que a gente diz. Não tem como fugir disso. Até porque a gente precisa, né, incentivar a ter saúde. Sim, mostrar também. Né? Exatamente. Exemplo, né? Nós somos o exemplo, né? Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada, mesmo, professor. Né? Não foi só uma aula, foi uma consulta Consulta, também. né? Né? Você tem que ter a Muitíssimo. fatura, hein? Tô entendendo porque é o motivo do convite. Vamos fazer uma série, né? Vamos fazer uma Toda semana. websérie. Acho que nós podíamos começar com uns 12 episódios. 3 pra ti, 3 pra ti, 3 pra mim. Só pra ver se Só as funciona. dúvidas, só as dúvidas. Parabéns e sucesso Muito obrigada. Agradeço na aí. trajetória, Obrigada. na caminhada. Eu acredito que contribuir para o nosso público, né? 40 mais. Isso aí. E se alguém quiser me seguir, posso Por deixar favor, meu Instagram. Vem fazer o teu jabá. Vou fazer o marketing, né, agora. Isso. O meu arroba, então, é Clarice Zanetti.
Clarice com 2 S e Zanetti com 2 T's e E. Me sigam, tem muitas dicas. Eu acho que tenho trabalhado com o meu Instagram para trazer muito conteúdo. Tem bastante coisa bacana lá. Beleza. Clarice Zanetti. Arroba. Beleza. Muito obrigada. Então, muito obrigado por compartilhar a tua experiência, tuas histórias com a gente, foi inspirador. Agradeço em nome de todos nós, que seja inspiração também esse trabalho que fizeste com as Mulheres 40+, possa inspirar outras pessoas também que nos acompanham a fazer também esses movimentos em prol desse público e esse movimento em cima do etarismo. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Até. Foi. Maravilha. Fantástico.